A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e eu vou ministrar agora a lição número 4 do nosso conteúdo exclusivo aqui, que é a Carta à Igreja em Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. Bem, você que conhece o EBD em Foco sabe que nós temos o conteúdo da revista CPAD de adultos e jovens, temos slide em PowerPoint, aula em vídeo, aula em áudio, conteúdo em PDF, um conteúdo completo dessas duas revistas para quem usa essas revistas na igreja, na EBD da sua igreja. No caso, se você usa, nós temos esse conteúdo. E nós temos agora o nosso conteúdo próprio. Lançamos uma revista completa sobre escatologia e agora estamos com esse estudo sobre as cartas às igrejas da Ásia que estão ali em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. São 8 lições para você que quer ministrar esse estudo na sua igreja ou você que quer aprender mais sobre esse tema para edificação pessoal. Estamos postando esse vídeo aqui no YouTube, dentro do nosso site também, e nós temos o estudo em PDF. Nesse momento eu estou com ele aqui, não imprimi ele, eu não costumo imprimir, mas está aqui no tablet, eu vou acompanhando aqui o estudo completo com 8 páginas que você pode também acessar no site ebdenfoco.com. Lá, no caso, o vídeo está disponível para todos, mas o PDF para quem é assinante já lá dos slides e quer um conteúdo a mais para usar, quem sabe, até num culto de ensino. Então você acessa ebdenfoco.com para mais informações sobre esse material. Se você já estiver dentro do site, muito obrigado. Qualquer dúvida é só entrar em contato aí pelo nosso WhatsApp, né? A gente tira as dúvidas também pelo WhatsApp. Mas enfim, vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula, tá? Então a gente já viu aí 3 aulas iniciais. A primeira aula nós comentamos aí um pouquinho do primeiro capítulo, mas fazendo uma introdução aí às cartas, né, de forma geral. Então eu estou aqui com a Bíblia aberta aqui, né, você pode abrir a sua Bíblia também. Tá? A segunda aula foi sobre a igreja de Éfeso. A terceira aula já foi sobre a igreja de Esmirna. Aí agora a quarta aula sobre a igreja de Pérgamo. Então a gente está aí, né, seguindo essa sequência aqui de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Bem, essas igrejas, né, no caso, estão localizadas em cidades, e se você observar todas as aulas, a gente faz uma pequena introdução sobre como era a cidade. E geralmente eram cidades grandiosas, cidades importantes, tá? Não eram vilinhas pequeninas, não. Eram cidades grandes mesmo, com a população muito grande, até para os dias de hoje seriam cidades grandiosas. A gente tem aquela sensação de que é algo muito antigo, era uma coisa muito primitiva. Não, na verdade era muito desenvolvida, cidades muito importantes que tinham uma influência muito grande no Império Romano. E Pérgamo era uma dessas cidades. Na verdade, Pérgamo era a capital da província, onde ficava o procônsul ali da província. No caso, a província era uma região onde tinha várias cidades, é como se fosse o estado aqui no Brasil, né? Estado do Pará, estado de São Paulo. Então a província tinha uma província, que era uma região grande com várias cidades, e dentro daquela região tinha alguém que comandava, era chamado de procônsul, era como se fosse o governador. Só que ele não era eleito, no caso ele era escolhido pelo Senado romano. Então o governador, o procônsul, morava na cidade de Pérgamo. Então essa cidade ela tinha uma importância muito grande para o Império Romano. Nessa cidade ficava também ali a adoração a Asclépio, que era, né, o centro de adoração a Asclépio, que era o deus ali da cura, da medicina, né? Ele tem o símbolo de Asclépio, é uma cobra, que até hoje é o símbolo da medicina. As pessoas se dirigiam àquela cidade para serem curadas, porque, segundo elas, né, se fossem ali prestar um culto a Asclépio, no caso, era uma região muito grande da cidade que era dedicada a esse culto. Elas seriam curadas. Tá? Tinham também altares a Zeus, a Atena, que eram os deuses importantes também ali do panteão grego. E, enfim, tá? A adoração lá era muito forte aos deuses. No entanto, tinha uma adoração que era talvez mais forte do que a adoração aos deuses, que era a adoração ao imperador. No caso, culto ao imperador. Então, quando era exigido uma veneração ao imperador, todos tinham que prestar este culto. E como nós sabemos, os cristãos não faziam isso. Então esse culto ao imperador, a adoração ao imperador, os cristãos se recusavam a fazer.
e por esse motivo eles sofriam perseguição. Então, na verdade, boa parte da perseguição que a gente vê em Apocalipse está ligada muito à questão da idolatria, né, por causa da idolatria, principalmente a perseguição aos crentes, porque eles não adoravam ao imperador. Tá, vamos lá. No começo aí, o versículo 12, eu estou usando a NVI, tá, como padrão aqui do nosso estudo. Então, o versículo 12 aí do capítulo 2 fala assim, ó: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu não vou fazer considerações sobre o anjo da igreja, porque eu fiz no primeiro estudo sobre Éfeso. Então, você pode consultar lá. Tá, vamos lá. Aqui, Jesus fala que ele tem a espada afiada de 2 gumes. Tá? O que é a espada afiada de 2 gumes? Não é a primeira vez que aparece esse termo em Apocalipse. Apocalipse 1,16, parte A, fala assim, ó: tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Tá? Em Apocalipse 19, capítulo 19, versículo 15 e versículo 21, também fala de uma espada que sai da boca de Cristo. Então aqui a gente vê que essa espada está sempre presente, né? E por que essa espada está presente? O que ela significa? Bem, a espada no Império Romano, naquele contexto ali que eles viviam, ela representava a justiça romana, tá? Então a execução da justiça. Então toda vez que fala de espada tem a ver com execução de juízo. E quando a gente observa que Cristo tem essa espada, ele está com essa espada sai da sua boca, ali a gente observa uma ação de execução de juízo. A gente observa que isso aqui está dentro desse contexto escatológico, tá? Dentro do contexto escatológico a gente vê que Deus vem de fato para ali recompensar os vencedores. O tema, né, ao que vencer está sempre presente, a gente vai falar daqui dos vencedores na parte final, e também, né, da questão da condenação daqueles que são perversos, dos ímpios, daqueles que praticaram alguma coisa errada, no caso, o juízo divino sendo executado. Então Cristo vem com esse propósito, ele vem com esse propósito de dar prêmio àqueles que vencerem, mas condenar aqueles que não serviram a ele. No caso aqui, a espada representa o juízo. Então, no caso, ele está falando que ele tem espada, que ele é o justo juiz e ele vai executar juízo no momento certo. Não é o Império Romano, o imperador, o procônsul que tem essa autoridade de executar juízo. Na verdade, quem tem é Cristo, tá? Ele tem essa espada de 2 gumes. Vamos ver a situação da igreja. Qual era a situação que essa igreja vivia? O versículo 13 diz assim, ó: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Olha só, que lugar bom para viver, né? Onde está o trono de Satanás, né? Contudo, você permanece fiel. Então a gente vê aqui que eles estavam num lugar ruim, tá? Um lugar realmente, né, onde está o trono de Satanás não é um lugar bom para permanecer. Mas eles estavam o quê? Permanecendo fiéis ao nome. E não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Mais uma vez, aí reforçando a questão da habitação de Satanás. Então, o que a gente observa nesse versículo? Que Cristo sabe de 3 coisas. Ele conhece o mundo pagão, tá? Em que eles viviam, aplicando para nós, ele conhece o mundo pagão em que nós vivemos também. Ele conhece o testemunho fiel daqueles crentes e ele conhece a perseverança mesmo diante das perseguições. Vamos detalhar todos esses 3 pontos aqui agora. Jesus conhecia o mundo pagão no qual eles viviam, tá? Porque ele fala justamente aí do trono de Satanás. Você vive onde está o trono de Satanás. Então, o trono de Satanás estava em Pérgamo. Será como que isso funciona, né? A gente tem que ter muito cuidado aqui, que o pessoal que gosta muito de estudar sobre a questão da libertação de Satanás, eles têm muita ideia de demônios regionais. Então tem um demônio que está numa região específica. Às vezes a gente prega o evangelho numa região, o evangelho não prospera ali porque lá tem um demônio muito forte controlando. A gente não tem assim uma base bíblica boa para defender essa visão. Isso aqui, pelo menos eu não vejo dessa forma, tá? Aqui a questão do trono é uma figura de linguagem que traz a ideia de autoridade, tá? No caso, uma autoridade especial, um governo
majestoso. De alguma forma, a atuação demoníaca naquela cidade era muito forte. A gente tem algumas interpretações sobre isso. Alguns teólogos chegam a dizer que o trono de Satanás simboliza a adoração a Asclépio, que é aquele, né, deus que eu falei no início relacionado à cura. No caso, ele era muito forte a adoração lá, então o trono de Satanás estava representado pela adoração a Asclépio. Outros dizem que é a Zeus, que era o deus dos deuses, né, no caso deles lá, era Zeus, né, a adoração a Zeus. Outros teólogos vão dizer que, na verdade, essa questão aqui do trono de Satanás não é um local específico, não um deus específico, mas era aí a oposição romana e a perseguição aos cristãos. No caso, por causa da adoração ao imperador, em que os cristãos recusavam fazer essa adoração. Então, como eles recusavam, eles eram perseguidos e por esse motivo aqui aparece dizendo que eles habitavam onde estava o trono de Satanás, porque eles estavam num local onde era mais forte a questão da adoração ao imperador. Bem, o Hernando Dias Lopes, no seu comentário de Apocalipse, ele vai dizer que é tudo isso, é o conjunto de tudo isso. Tá? Era uma cidade que, de forma geral, a idolatria era muito forte, a prostituição era muito forte. Então, uma cidade onde estava o trono de Satanás, o pecado de devassidão acontecia realmente, né, de forma assim, de forma explícita no meio do povo. Tudo que não presta acontecia naquela cidade. Então, por causa de toda essa estrutura ali de adoração a outros deuses e tudo que não presta, o texto vai dizer que ali estava o trono de Satanás. Então eu entendo dessa forma também. Aqui no material em PDF eu enfatizei mais a questão aqui da adoração ao imperador, mas a gente pode considerar essa visão de que, né, o trono de Satanás está naquela cidade porque lá realmente a idolatria era muito forte, de forma muito geral, e os crentes eram perseguidos por causa disso. Em um outro texto, João, né, João escreveu o Apocalipse, ele também escreveu algumas cartas, escreveu o Evangelho. Então, na sua carta ali, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, fala assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. Algumas traduções falam o mundo jaz no maligno. Então, o mundo está no maligno. De forma geral, tá, toda a igreja ela se encontra numa região onde a atuação de Satanás é forte, porque o mundo inteiro está no maligno. Então a igreja está aí, né, nessa guerra espiritual. O apóstolo Paulo ele vai dizer, né, que o mundo está no maligno também. A gente vê Paulo falando sobre isso mais ali em Efésios, que ele trata dessa questão mais espiritual, mas ele fala das armaduras, né? Ou seja, nós temos a armadura de Deus para combater, para vencer essa batalha espiritual. Ele vai dizer que nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra as potestades do ar, os principados e potestades. Então Paulo vai também tratar dessa questão da batalha espiritual, mas que nós estamos o quê? Protegidos, nós temos a armadura, nós estamos preparados, né? João diz aqui que nós estamos em Deus, se nós permanecermos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então o cristão, apesar dele viver nesse mundo maligno, ele é um vencedor, ele já tem tudo para vencer. Vamos lá, o segundo ponto aqui que eu quero destacar desse versículo 13 é que Jesus conhecia a fidelidade deles. Então, apesar deles viverem ali, né, onde estava o trono de Satanás, eles permaneceram fiéis. Tá? E a fidelidade deles, aqui no original, fala assim, você permanece fiel ao meu nome. No original, uma tradução mais literal seria assim, e agarra energicamente ao meu nome, ou permanece firme no meu nome. Então é aquele negócio de agarrar o nome de Jesus. Olha, independente do que aconteça, da perseguição, do nível de perseguição, eles estavam firmes com o nome de Jesus. Eles estavam firmes em Jesus. A fé deles não era uma fé cega, uma fé sem fundamento, uma fé que não tem nada assim de para se agarrar. Não, era uma fé fundamentada no nome de Jesus. Não era qualquer tipo de fé. A gente sabe que o nome de Jesus é poderoso, né? A Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todos os nomes, Filipenses 2,9, que tudo que pedirmos em seu nome nós receberemos, João 14,14, e que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Atos 2,
21. Então a gente tem aqui algumas passagens que eu citei, mas tem outras que falam do poder no nome de Jesus. Então aquela igreja permanecia fiel ao nome de Jesus, deixando aqui a lição para nós. Nós temos que permanecer fiéis a Cristo, ao nome de Cristo, e declarar que o seu nome tem poder. Não confiar em coisas humanas, mas confiar em Cristo. A Igreja de Cristo é uma entidade espiritual, está numa batalha espiritual e só vai vencer essa batalha espiritual na guerra, né, com armaduras espirituais. Terceiro ponto que eu quero destacar no versículo 13, que Jesus conhecia a perseverança da igreja. Ele fala assim, ó, não renunciou à sua fé em mim. Então, mesmo habitando onde está o trono de Satanás, sofrendo perseguição, vocês não renunciaram, vocês permaneceram fiéis e vocês não renunciaram à fé em mim. Então, eles tinham essa capacidade de suportar qualquer coisa. E aqui ele dá o exemplo de Antipas, cita aqui um Antipas que morreu, né? No caso, ele foi morto, né, permanecendo fiel, ele é chamado de fiel testemunha. Segundo a tradição, Antipas morreu dentro de um touro de bronze. Eles faziam um touro de bronze, era oco esse touro, colocava a pessoa lá dentro e acendia fogo. Então era uma morte muito cruel, uma tortura. A pessoa ficava lá, ela podia pedir para sair, caso ela quisesse se arrepender do que eles estavam pedindo. No caso, colocava lá e falava, olha, você vai negar Cristo, você vai adorar o imperador, alguma coisa do tipo. E a pessoa falava, não, então entra aí, tu vai sofrer. E a pessoa podia desistir, mas Antipas não desistiu e ele foi até o fim ali e morreu ali dentro, né? A pessoa morre queimado e, enfim, também sufocado dentro desse touro de bronze, uma tortura muito cruel, mas ele permaneceu fiel, a fiel testemunha. Então, mesmo diante de tal perseguição, eles permaneceram fiéis. Um exemplo também para a igreja atual, né, que nós não temos aqui, pelo menos no Brasil, a gente não tem uma perseguição oficial, assim, do governo, enfim, né, ou de uma outra religião, como acontece em outros países, né? A China, na Coreia, a gente vê perseguição oficial do governo. Em alguns países africanos, países árabes, a gente vê perseguição de outros religiosos, no caso os muçulmanos às vezes perseguem os cristãos, então a gente tem essas coisas por lá. Mas aqui no Brasil a gente não tem, graças a Deus, a gente não tem esse tipo de perseguição. Entretanto, o cristão, quando ele é fiel a Jesus, quando ele realmente quer demonstrar ser um cristão verdadeiro, ele acaba sim sendo perseguido, acaba sendo às vezes perseguido no trabalho, na escola, de alguma forma, né, as pessoas fazem algo para perseguir, né, pelo fato da pessoa crer em Deus, crer em Jesus, servir a Deus, a pessoa procura ter uma vida de santidade e isso acaba trazendo alguns prejuízos, né, muitas vezes acontece no trabalho, principalmente trabalho que envolve algum tipo de dinheiro, que as pessoas conseguem ali, quem sabe, roubar um pouco, e o cristão recusa isso, e aí as pessoas dizem, olha, se tu não entrar no meio, a gente vai te prejudicar, e a pessoa começa a falar, não, mas eu sou fiel a Deus, eu não vou me envolver com esse tipo de falcatrua, enfim, e acaba sendo perseguido. Acontece, eu estou dando alguns exemplos aqui de perseguição, mas a perseguição ela acontece em vários níveis, tá? Mas acontece também no nosso nível, e a gente tem que estar vigilante, permanecer fiel ao nome de Jesus, assim como os crentes dessa igreja. Vamos lá, essa igreja, apesar dela ter aí esses pontos fortes, né, Jesus fala, elogia ela por isso, vai apresentar também pontos fracos. Quais são os pontos fracos? Vamos lá, o versículo 14 e o versículo 15 também, fala assim, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Olha, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, vocês também tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Então a gente observa aqui o ensino de Balaão e o ensino dos nicolaítas. O material que eu usei para estudar, né, no caso o comentário exegético de Apocalipse do Osborne, o comentário também do Hernán Dias Lopes e dentre outros livros, eles acabam assim dizendo que a doutrina de Balaão e dos nicolaítas é a mesma coisa. Tá? Alguns vão discordar, mas eu não vou entrar em detalhes porque a gente não tem muita informação sobre a questão dos nicolaítas. Então eu nem vou falar aqui dos nicolaítas, eu vou enfatizar mais a questão aqui de Balaão.
Vamos lá. Essa igreja, ela era uma igreja fiel, perseverante, no entanto, ela tinha um problema. Ela permitia o desenvolvimento e o crescimento e a disseminação de heresias dentro. Era um problema interno. O texto fala assim, você tem aí. Então era um problema interno. Essa igreja ela não combatia os hereges como a igreja de Éfeso. Se você ler a carta a Éfeso, você vai ver que lá eles são elogiados porque eles combatiam os falsos ensinos, os hereges. Então eles faziam dessa forma, só que faltava amor lá em Éfeso. Aqui, nessa igreja, parece que é o contrário. Eles são fiéis, eles têm muito amor, no entanto, eles estão deixando os hereges dentro da igreja crescer esse movimento. E essa doutrina parece que é baseada nos ensinos de Balaão. Quando a gente vai lá para Números 22 e 24, a gente vê a história de Balaão. Tá? Balaão ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar os israelitas. Né? Balaque era um rei, chamou Balaão, que era um profeta, entre aspas, né? Para amaldiçoar os israelitas. E quando ele chegava lá, ele só proferia bênção. Né? E Balaque, olha, o que está acontecendo? Tu quer mais dinheiro? O que é isso e tal? Né? Tu não está amaldiçoando como eu estou te pedindo, você só está abençoando. Mais na frente, no capítulo 25 de Números, os israelitas se envolvem, né, com as mulheres moabitas. Então eles adoram a Baal, então tem aqui o pecado de prostituição, que eles se envolvem com mulheres moabitas, eles prostituem com essas mulheres, e eles acabam adorando os deuses, no caso, principalmente o deus Baal. Tá? Então eles adoram a Baal, dentro ali do mesmo contexto de Balaão. Em Números 31:16, está assim, ó, foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. A gente não tem, lá no Antigo Testamento, uma passagem dizendo explicitamente que Balaão levou algum ensino que fez Israel pecar. Essa passagem de Números 31:16 é a que mais chega próximo disso. Né, que fala assim, foram elas que seguiram o conselho de Balaão. Então alguma coisa aconteceu que Balaão deu um conselho para aquelas mulheres e elas fizeram com que Israel pecasse. E o povo de Deus naquela época pecou ali, né, com essas mulheres e foi derrotado, né, não por um exército, mas pelo pecado. Eles perderam por causa do pecado, uma praga veio sobre eles, e eles praticaram ali o pecado de idolatria e de prostituição. Parece que está atrelado ao outro. Então, essas práticas heréticas estavam ali acontecendo dentro da igreja em Pérgamo. O que acontece? A gente não tem detalhes sobre esse ensino, mas parece que isso estava realmente acontecendo, porque o texto vai dizer, aqui no versículo, deixa eu pegar aqui, né, no caso do versículo 14 mesmo, no final ele fala assim, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos. Então, alimentos sacrificados a ídolos está relacionado o quê? A idolatria. Tá? A idolatria. Estavam praticando pecado de idolatria, assim como o povo de Israel estava adorando a Baal lá, no contexto de Balaão. E, né, também praticando imoralidade sexual. Então a gente vê os dois pecados que essa heresia estava levando o povo a praticar, tá? Idolatria e imoralidade sexual. Isso tudo atrelado, né, realmente àquele pecado de Israel dentro daquele contexto ali dos moabitas e Balaão. Enfim, era uma igreja muito boa, uma igreja fiel, mas estava permitindo esse tipo de heresia e não estava combatendo esses hereges, tá? Eles não estavam combatendo. Então, Deus vai exigir uma mudança de atitude deles. Tá? A solução do problema. Vamos lá para o que eu chamei aqui de tópico 3, tá? Só para nós entendermos aí a estrutura do ensino que eu coloquei aqui. Tá? O primeiro tópico mesmo seria a situação da igreja, onde eu falei que Jesus conhecia o mundo pagão que eles viviam. Tá? Vou recapitular. Jesus conhecia a fidelidade deles e a perseverança. Isso tudo dentro do primeiro tópico, a situação da igreja. Aí o segundo tópico é os pontos fracos. Os pontos fracos, justamente essa questão do pecado, da imoralidade
sexual, da idolatria que eles estavam permitindo dentro da igreja, que era uma heresia que estava sendo disseminada, o segundo tópico. E o terceiro tópico aqui, o terceiro bloco aqui que eu quero detalhar, é sobre a solução do problema. Qual seria a solução do problema? O versículo 16 fala assim, ó, portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles e com a espada da minha boca. Mais uma vez aqui, falando da espada da boca, tá? Então tá falando aqui que ele vai vir. Aqui fica claro, pelo menos de acordo com os estudiosos, quando eles vão para o original, para o grego, que é algo futuro, tá? Um juízo futuro e não um juízo presente. Que isso vai acontecer quando Jesus voltar. Tá? Quando ele voltar, ele vai executar um juízo sobre essa igreja, sobre os hereges, mas a igreja também vai pagar o preço. Por que a igreja vai pagar o preço? Porque, assim, a não ser que ela se arrependa. Tá? A não ser que ela se arrependa. Porque, assim, arrependa-se. Está sendo aqui, está dando uma solução. A mesma solução lá de Éfeso. Lá em Éfeso, também mandou eles se arrependerem. Nesse caso, o que seria o pecado deles? Permitir os hereges dentro da igreja, permitir a heresia crescer. O fato deles deixarem essa heresia dentro da igreja constitui pecado. Quando fala de arrependimento, está falando de pecado. Eles estavam pecando por isso. Então, a igreja que percebe o movimento herético, tá? Um movimento herético, alguma coisa que está disseminando dentro da igreja, e essa igreja não combate isso, ela está pecando e ela precisa se arrepender. A gente observa muito isso. Às vezes acontece dentro da igreja um movimento, alguma coisa que envolve prostituição, às vezes envolve mentira, às vezes envolve... enfim, tem muita coisa que pode acontecer. E os líderes da igreja não combatem, simplesmente deixa para lá por vários motivos. Tá? A gente sabe disso. Tá? Eu estou falando de crente para crente aqui, a gente sabe que muitas vezes a pessoa que dissemina uma heresia e vive na prática do erro dentro da igreja é um bom dizimista, é uma pessoa ativa, é uma pessoa influente, às vezes é um político dentro da igreja. E o pastor fica com medo de chamar a atenção, de falar alguma coisa, porque vai prejudicar, tal, a pessoa não vai dar mais o dízimo. Então a gente sabe que isso acontece. No entanto, isso constitui-se pecado. Tá? A igreja de Cristo ela tem que ser pura. Se a liderança da igreja está permitindo o pecado, a heresia ali sendo disseminada, está pecando e precisa se arrepender e precisa tomar uma atitude urgente, mesmo que isso custe alguma coisa, assim, dentro da igreja. Às vezes, vamos supor, né, que um grupo da igreja resolve abandonar a igreja. Quando o pastor chama a atenção, vamos abandonar essa igreja. Diminui o dízimo, diminui o número de crentes, mas a igreja permanece fiel, a igreja permanece pura. É isso que Cristo quer. Se não fizer isso, o que ele vai fazer? Ele vai vir e vai executar juízo. Tá? E aí, muito provavelmente, né, quando Jesus voltar, essa heresia já disseminou tanto dentro da igreja que quase todos já aderiram a ela. E a igreja não tem mais pureza. Então a igreja vai sofrer o juízo do próprio Cristo. Vamos lá para o quarto tópico agora, né, o quarto bloco aí, que é a parte final, a recompensa aos vencedores. Então, se não se arrepender, vai sofrer juízo, mas aqueles que vencerem, eles terão uma recompensa. O versículo 17 fala assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. A gente tem aqui duas recompensas, o maná escondido e uma pedra branca com um novo nome. Vamos falar do maná escondido. Para nós sabermos o que de fato significa esse maná, nós precisamos ver qual contexto se encontra essa questão do maná escondido. É assim que funciona a interpretação bíblica. A gente vê o contexto histórico, cultural, daquela passagem ali, daquela palavra, daquela frase, daquele objeto, não sei o que é, no caso a gente tem dois objetos aqui, e para saber o real significado, a aplicação prática para nós. O maná é a comida que Deus deu para o povo no deserto, todo mundo sabe disso, né? Eu creio.
E lá em Hebreus 9:4 fala assim, ó, nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então o escritor aos Hebreus está fazendo referência lá no tabernáculo, no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança tinha um pote, né, um pote de ouro, que tinha maná dentro, um pouco de maná. Isso é confirmado em Êxodo 16, 32 a 34, quando Deus chama Moisés e fala para Moisés colocar realmente um vaso lá. Né? Não fala que é de ouro lá no texto de Êxodo, mas o escritor dos Hebreus fala que é de ouro, colocar um pote com maná dentro da arca. E de fato, tinha esse pote de maná dentro da Arca da Aliança. Quando Jerusalém foi destruída e o povo foi levado para o cativeiro, destruído o templo, enfim, a arca desapareceu. Tem uma tradição judaica que diz que Jeremias pegou a arca e escondeu debaixo da terra no Monte Sinai. Isso está registrado no livro de Macabeus, segundo Macabeus 2, 4 e 7. Macabeus não é considerado um livro inspirado, mas é um livro que contém um conteúdo histórico que nós podemos usar para estudo. Eu, particularmente, tenho aqui a Bíblia Católica, né? Essa aqui com os livros completos daqui da Bíblia Católica, né? E eu consulto de vez em quando como fonte aí histórica. Então, Macabeus conta essa história, que Jeremias pegou a arca e escondeu a arca. No caso, o maná ali estava dentro da arca e foi escondido. Essa tradição ali entre os judeus era um ensino que tinha entre eles, né, acreditavam nisso, eles tinham essa crença, o povo judeu da época tinha crença disso. Eles acreditavam que um dia o Messias viria e colocaria a arca no novo templo, iria ter um novo templo, pegaria essa arca com esse maná escondido, essa arca completa, né, a arca estava escondida, e colocaria no novo templo, representando aí a felicidade eterna no céu, a festa messiânica, né? Ou seja, a restauração de todas as coisas, do templo, da adoração. Então o maná, nesse caso, está relacionado realmente a algo do fim dos tempos, a uma alegria grande de uma festa final de Cristo. Né? No caso do Messias, que os judeus estavam esperando e que nós sabemos que esse Messias é Cristo. Nós observamos em João 6,35 que Jesus é o pão da vida e ele provê o alimento eterno. No versículo 37 do capítulo 6 de João, né, o Evangelho de João, Jesus fala disso, eu sou o pão da vida e tal. Então a gente observa o quê? Que aqui, no caso pão, maná, né, tem relação um com o outro, né, também aponta para Cristo como Salvador, como sendo o nosso alimento eterno. Então a gente observa o quê? Que quando fala de maná, o maná escondido, que o vencedor vai comer do maná escondido, é nesse sentido, ele vai participar dessa festa messiânica no fim de todas as coisas e vai ter ali Cristo como sendo o seu alimento para a eternidade. É nesse sentido. A pedra branca, com o novo nome, também traz algumas complicações. O que significa essa pedra branca? Tem várias interpretações. O que mais se encaixa, que eu dei uma lida aqui, dei uma estudada, é que na época ali que foi escrito o Novo Testamento, né, que João escreveu o Apocalipse, existia uma pedra que as pessoas ganhavam, principalmente nos jogos, né, os vitoriosos dos Jogos Olímpicos, enfim, que participavam de vários jogos e ganhavam uma pedra. E essa pedra é meio que um ticket, onde eles entravam nas festas e comiam à vontade, ele apresentava a pedra e ela tinha um formato, uma coisa específica nela, que fazia com que eles tivessem essa autoridade de entrar no local, comer, dava esse direito, tá? Nesse sentido. Então a gente acredita o quê? Que essa questão da pedra, no caso, dentro desse contexto aqui escatológico, faz parte também dessa festa no céu, dessa festa escatológica, festa messiânica, quando nós chegarmos ali na glória. Então faz parte, dá o direito de nós participarmos de tudo que tem ali na vida eterna. Né? Seria mais ou menos também nesse sentido. É importante destacar que essa pedra vem com um novo nome, tá? E esse novo nome, o texto diz que ninguém vai saber, tá? Um nome que ninguém sabe. Isaías 65:15,
né? Lá no Antigo Testamento fala assim, o soberano Senhor dará cabo de vocês, mas aos seus servos dará outro nome. Então tem desde o Antigo Testamento essa promessa, o Antigo Testamento, essa promessa de nós termos um novo nome, os fiéis a Deus terem um novo nome. O fato desse novo nome não ser conhecido de ninguém, né, eu não sei porquê. Tá? Fala assim, conhecido apenas por aquele que o recebe. Os comentaristas que eu li também não falaram nada acerca disso. Eles parecem que ignoraram essa parte. Por que esse nome é conhecido só por quem recebe e não é conhecido pelos outros? Eu não sei. Tá? O texto bíblico também não dá detalhes. Então pode observar que essa parte final aqui dessa carta a Pérgamo ela é um pouco obscura, realmente, a gente não tem muita informação, mas o que fica claro é que nós vamos sim, né, no caso o vencedor ele vai participar da festa messiânica, ele vai comer do maná celestial, ele receberá um novo nome e vai viver na eternidade ali com Cristo. Então essa carta é uma carta muito boa, muito maravilhosa, com ensinamentos ricos para a igreja de hoje. Tá? Nós sabemos que a igreja de hoje também passa por perseguição, vive no mundo pagão, mas tem que permanecer fiel ao que vencer, vai ter uma recompensa, vai comer do maná, vai ter um novo nome. Mas aquele que não vencer, no caso, aquele que se entregar à prostituição, à idolatria, aquele que, né, estiver junto com esses hereges, eles irão receber a condenação eterna. O próprio Cristo vai vir com a espada de dois gumes e vai executar juízo. Amém? Então, eu encerro aqui. Espero que você tenha compreendido esse ensino. Você pode transmiti-lo na sua igreja e você também pode meditar nesse ensino para ter uma vida diferenciada aí no reino de Deus. A paz do Senhor. Até a próxima aula.